Bom dia, nono ano. Olha só, na semana passada eu dei um vídeo que é que eu desenhe e falava da ditadura. E aí eu pedi para vocês fazerem os exercícios da página 57 e 58 do capítulo 11, Brasil, golpe militar civil. Então, vamos lá. Hoje eu vou fazer a correção, ok? Explique o que é um golpe de Estado. Significa uma ruptura brusca da ordem institucional, com o objetivo de derrubar o governo e instituir outro. Em geral, o golpe apenas substitui as elites no poder. Diferencie com esses conceitos, gente, de golpe, troca, por exemplo, de um partido para o outro. Mas isso não significa que vai ser melhor para o povo ou pior para o povo. O que é melhor é apenas para a elite, ok? 2. No período da ditadura civil-militar no Brasil, o que foram os atos institucionais? Bom, foi um artifício autoritário adotado pelos militares para mudar as instituições, sem alterar a Constituição, disfarçando o autoritarismo sob o pretexto de que havia democracia. Cite as principais medidas econômicas que caracterizaram o governo de Castelo Branco. Bom, as principais foram a política econômica adotada durante o governo por meio do Plano de Ação Econômica do Governo, PAEG, procurou conter o avanço da inflação. Contudo, houve o achatamento salarial, o encarecimento do custo de vida e a entrada maciça do capital estrangeiro. Aqui vocês tinham que responder conforme o texto no caderno. Explique o que foi o bipartidarismo implantado pelos militares e cite os partidos que surgiram neste período. Quais foram as consequências da decretação do AI-5 em dezembro de 1968 para o povo brasileiro? Escreva um parágrafo com as principais características do governo Médici. Aqui, olha, nesse texto, ele mostra algumas coisas, algumas das respostas daqui, mas vamos lá. Na resposta da A. Então, vamos lá para a resposta da A. Bipartidarismo. O bipartidarismo foi resultado de uma determinação do governo militar que extinguia todos os partidos políticos existentes e permitia apenas 2 no Brasil. Um deles apoiava o regime Arena e o outro representava a oposição a ele, englobando ideologias bastante diversificadas do MDB. A B. Quais foram as consequências da decretação do AI-5 em dezembro de 1968 para o povo brasileiro? Bom, a representação e a violência aumentaram exponencialmente. O povo brasileiro ficou sujeito a diversos tipos de arbitrariedades. O ato institucional 5 fortaleceu as premissas do regime ditatorial. A C. Escreva um parágrafo com as principais características do governo Médici. O governo Médici é considerado o governo mais repressor da ditadura militar. O AI-5 foi amplamente utilizado na cassação e no exílio de políticos, intelectuais e artistas opositores do regime. Durante seu governo ocorreu também o chamado milagre econômico, crescimento baseado na entrada maciça de capital estrangeiro e que causou o aumento da dívida externa brasileira. Assim, ficou só a última, né? O texto a seguir foram extraídos de 2 crônicas publicadas no ano em que a seleção brasileira conquistou o tricampeonato mundial de São Paulo. Avalie as seguintes afirmações a respeito dos 2 textos e do período histórico em que foram escritos. Aqui, olha,
A resposta correta é a 1 e a 2. Para os dois autores, a conquista do tricampeonato mundial de futebol provocou uma explosão de alegria popular. E a 2, os dois textos salientam o momento político que o país atravessava, ao mesmo tempo que conquistava o tricampeonato. Então, a resposta correta é a D de dado. Leia as afirmativas a seguir e marque V para verdadeiras e F para as falsas. Então, a primeira, verdadeira, a segunda, verdadeira, a terceira, falsa, a quarta, falsa e a quinta, verdadeira. Assinale a alternativa correta a respeito do movimento das diretas já. Foi a E. Foi o movimento pelas eleições diretas para presidente da República. E, ao final, a 8. A notícia descreve uma iniciativa do Estado que resultou na ação de diversos movimentos sociais do Brasil, diante de eventos ocorridos entre 64 e 1988. O objetivo dessa iniciativa é esclarecer as circunstâncias de violações aos direitos humanos. Bom, aqui nós temos o capítulo 12, né? O capítulo 12 vai falar da descolonização da África e da Ásia. Essa imagem que nós temos aqui é do Mahatma Gandhi. Ele está lendo calmamente a sua roca, ao lado de sua roca, próximo à sua roca de tear. Pode ser difícil acreditar que ele liderou a resistência indiana contra os ingleses pela independência da Índia. Olha, gente, Mahatma Gandhi, ele é um grande exemplo de pacificador. Ele conseguiu, através da sua calma e da sua resistência, junto com seu povo, a independência contra os ingleses, pela independência da Índia. Então, ele foi um grande líder. Tem até livros sobre Gandhi, tem documentários sobre ele na internet. É realmente uma pessoa assim que é fora de série. Aqui tem organizando a história, né? Analise as proposições sobre a Segunda Guerra Mundial e assinale V para verdadeiro e F para falso. Então, aqui, ó, a Segunda Guerra Mundial foi marcada por atrocidades de ambos os lados, como, por exemplo, os campos de concentração, o extermínio nazista e o lançamento das bombas atômicas contra as cidades de Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos da América. Verdadeiro, né, gente? O Brasil, que durante o período da guerra era governado pelo presidente Getúlio Vargas, apoiou os países do eixo, entre os motivos que levaram o Brasil a enviar tropas para lutar. Nesta guerra foram os ataques de submarinos alemães a navios brasileiros e a defesa da democracia e da liberdade. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. A guerra iniciou em 1939, quando as tropas alemãs invadiram a Polônia. Nos primeiros anos, o eixo Alemanha, Itália e Japão obteve várias vitórias contra os aliados. Os rumos da guerra começaram a modificar no ano de 1941, quando o governo de Adolf Hitler decidiu invadir a União Soviética. E os Estados Unidos da América declararam guerra aos países do eixo, após o ataque japonês a Pearl Harbor. Verdadeiro. Um dos fatores que levou à guerra foi o apoio da população alemã às ideias de Adolf Hitler, difundidas no livro Mein Kampf, Minha Luta, conhecidas como nazistas e que pregavam a superioridade da raça germânica em relação a outros grupos, como judeus, comunistas e ciganos. Essa é verdadeira. Então, qual que é a alternativa certa? A C. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Cite o nome das principais potências imperialistas no início do século XX. Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Portugal, Espanha, Bélgica e Estados Unidos. Política internacional em relação à África e à Ásia. Na segunda metade do século XIX, as potências imperialistas europeias partilharam a África em grandes extensões da Ásia e da Oceania. A busca por matérias-primas baratas, mercados consumidores e bases estratégicas impulsionou
para essa fragmentação. As duas guerras mundiais debilitaram as potências imperialista da Europa. O processo de reconstrução das cidades europeias e a necessidade de solucionar a crise política e econômica forçaram as metrópoles a abrandar a vigilância sobre suas colônias. No mesmo período, filhos de colonos que iam estudar nas metrópoles voltaram impregnados de ideais emancipatórios, auxiliando na difusão de ideias nacionalistas, tanto nas colônias da África para a Ásia. Desde o século XIX, indivíduos dentro e fora do continente africano defendiam o pan-africanismo, que era um movimento social e político para a promoção do negro na sociedade estadunidense. O movimento defendia ainda o fim da colonização africana e o progresso político e social da África. O pan-africanismo propunha, então, a união dos indivíduos africanos, mesmo daqueles que se encontravam fora do continente, como consequência da diáspora que retirou milhões de africanos de seu território de origem e os levou para realizar trabalho forçado na América, em prol de seus interesses, né? Uma conjunção de fatores levou à eclosão de movimentos pela emancipação das colônias asiáticas e africanas. De um lado, o enfraquecimento das metrópoles, de outro, o fortalecimento das colônias, imbuídas cada vez mais da determinação política, ideológica e da reafirmação de sua identidade. É marcante nesse processo o protagonismo dos indivíduos africanos, que já se organizavam e se articulavam em prol da emancipação de seus territórios. Vale destacar ainda que, em razão da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética apoiaram o processo de emancipação das colônias africanas e asiáticas, chegando a interferir diretamente na independência de alguns países. O objetivo era aumentar suas esferas de influência e fortalecer ambos os sistemas capitalista e socialista. Entretanto, como veremos, a tentativa de influenciar os novos países foi vista como uma forma de controle de forças estrangeiras sobre as populações asiáticas e africanas, sendo, portanto, rechaçada. A Conferência de Bandung, o processo de descolonização foi marcado pela busca de autonomia política em 1955, na Indonésia. Ocorreu a Conferência de Bandung. O evento reuniu 29 países emancipados da Ásia e da África. Um dos objetivos dessa conferência era declarar que todos os países ali reunidos não se alinhariam aos Estados Unidos ou à União Soviética. Apesar de diversos problemas enfrentados para organizar seus novos países e se livrar do atraso imposto pela colônia, eles não estavam dispostos a promover alianças e permanecer dependentes. Em virtude da decisão anunciada, essas nações passaram a ser classificadas como integrantes do terceiro mundo. Foram assim denominadas porque o primeiro mundo era formado pelos países capitalistas e o segundo mundo pelos socialistas. Então, aqui embaixo mostra o quadro da pobreza que caracterizou o terceiro mundo. Com o tempo, essa denominação passou a abranger todos os países do mundo considerados pobres, e depois, com o fim da União Soviética, o termo também caiu em desuso. Hoje fala-se países em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos. Aqui, olha, na próxima aula a gente continua na página 63, Descolonização da África, tá? Tchau, fiquem com Deus.